o Andrés fez o jogo de despedida, né? E aí o Globo Esporte falou aqui, né? Despedida de Andrés expõe novo capítulo de caos político permanente entre Ninho e Gávea. Né? A ideia é, não vou ler aqui a reportagem, Alan, mas Braz e Spindel eram a favor, né? Braz e Spindel eram a favor da contratação do Andrés e tinham outros diretores, né? Outras pastas que eram contra a contratação do Andrés. E aí teve todo aquele caso, né? O Flamengo foi lá até a Inglaterra, conseguiu baratear o preço do jogador, né? Teve aquele famoso aperto de mãos ali, né? Do Bruno Spindel e do Braz com os representantes do United, né? E com o Kia Jorabichian e o Bertolucci, né? Que são os empresários ali do Andrés. E acabou que o Flamengo não cumpriu com o combinado lá. A gente falou disso algumas vezes com relação a essa diretoria, né? Inclusive, nesse próprio caso do Andrés, a gente falou um pouco, né? Sobre isso também. E aí a gente pode falar um pouco disso, né? Do último jogo do Andrés. Eu não acho que o Andrés virou um craque porque está acabando o contrato, tá? É bom que se diga. Ele é um bom jogador, de ponto. Né? Eu discuto, na verdade, eu discuto do Andrés o valor a ser pago. Acho que 10 milhões é muito, né? Mas o problema não é o Andrés sair, na minha opinião. O problema é o Flamengo não ter ninguém mapeado para essa posição e ter feito a reposição rapidamente. Vamos esperar, né, um pouco, vamos ver como é que vai ser essa janela. Mas aí a gente vai ter que cobrar dessa diretoria também a reposição para essa posição do Andrés, né? Então, Marcão, o bom, né? Daqui a pouco o doutor Nelson chega aí, Marcão. Eu mandei o link para ele, me pediu o link também para participar da live com a gente. Eu já estava devendo isso ao doutor Nelson há algum tempinho. Mas assim, Marcão, o bom é que a gente já vem falando disso há muito tempo. Né? A gente vê a postura do Marco Braz, a postura dessa diretoria, não é condizente com o que a gente acredita ser o mais correto, Marcão. A gente viu o circo que esses caras fizeram, inclusive perante o Manchester, a ponto do Manchester parece ter soltado uma nota, né? E aí todo mundo está replicando isso, a Raíssa colocou, o Benê também já comentou sobre a questão dos caras, né, terem considerado o Flamengo, colocado o Flamengo meio que no lixo, uma vez que o Marco Braz foi até lá, já havia meio que acertado valores, e aí eu não sei se antes de acertar ele já tinha validado, tinha o aval do Landim, não sei na conta de qual deles a gente pode colocar, Marcão, mas que está na conta da alta cúpula do Flamengo, eu não tenho a menor soma de dúvida. Então a gente bate muito nisso aqui. Mas o pior é o seguinte, Marcão. De novo, é planejamento zero. As coisas são tudo no achismo. Tudo, sabe? Aos 45 do segundo tempo. Mas os caras queriam demais o Andrés, foram lá negociar e ia pagar 20. Marco Braz falou que ia pagar 20. Depois de tudo, apertaram, tentaram cair para 10 e parece que os caras aceitaram os 10. Eles não tinham convicção? Eu não tenho essa convicção, vou ser muito franco. André melhorou consideravelmente, Marcão, nessa reta final. Melhorou muito as partidas que vinha fazendo. Cresceu. Mas, para mim, nada apaga o que aconteceu. Desculpa, mas eu não consigo apagar tudo o que aconteceu. E aí me faz ainda ter uma descrença com relação ao jogador. Só que não dá também para a galera tentar justificar o seguinte, Marcão. Mas espera lá. Você prefere ficar com o Arão, então? O erro não é termos que ficar com o Arão, temos que jogar com o menino da base, com o Thiago Maia ou com o João Gomes. O erro é o Flamengo não ter um planejamento. O erro é o Flamengo não seguir, não construir um planejamento. As coisas do Flamengo tudo se atropelam. Tudo vai muito na casualidade, né? E aí a gente não pode admitir isso, galera. Não pode, porque tá errado. Tá errado. Se o André for contratado, Marcão, e amanhã ou depois, né, estourar, foi o principal nome do ano, levar o Flamengo à conquista da Libertadores do Brasileiro 2022, vocês podem ter certeza que não teve convicção, porque essa diretoria, ela declinou na contratação do cara. Vai ser mais uma casualidade. Então, não é pelo fato de não termos planejamento que a gente tem que aceitar o menos pior. Eu não concordo com isso, Marcão. Se nós tivéssemos feito, sim, planejamento adequado, se nós já tivéssemos alvos, né, que substituísse o jogador à altura, nós não estaríamos nem mais citando, Marcão, o nome do Andrés Pereira hoje dentro do clube de regata do Flamengo.
Eu acho que é isso, né? Na verdade, assim, o problema não é ficar ou não ficar com o Andrés. O problema é que o planejamento não é feito, né? A gente tem um planejamento muito mal feito na questão da reposição. Algumas funções a gente não consegue repor, né? A gente não conseguiu repor a contento. E eu não estou falando só do Gerson, né? Eu estou falando do Gerson, o Rafinha, que saiu e a gente até hoje briga com a lateral. A gente jogou um jogo de Libertadores com o Rodinei e achando bom, né? O Mateuzinho entrou no final do jogo, né? Acho que a gente até hoje não conseguiu repor a contento o Pablo Mari. Cara, a gente comprou Gustavo Henrique, Léo Pereira, Pablo, Davi Luiz, todo mundo ali, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem conseguido repor. E isso eu acho que é muito uma questão de falha, de erro da diretoria e da equipe ali que faz essa prospecção de jogadores. E um erro pior ainda é ter o Diego para opção para esse cara quando sair. Eu acho que esse é um erro maior ainda, né? Porque a gente vai ter, né, o Diego para chegar aí e poder jogar, né? Ontem foi titular, né? Jogou o jogo, até porque o Arão estava com a malvada aí e o João Gomes estava suspenso, né? Mas mesmo assim, vira opção num elenco que tá pobre, tá desequilibrado, né? No mínimo desequilibrado, a gente pode dizer que tá. Olha, eu fiz até um comentário, não sei se você viu no chat. Tanto se falou, tantas viúvas do JJ, aquela coisa toda. Tá cheio de viúva do Andréas, pô. O troço foi lá atrás e continuam falando. Eu tenho esse pensamento. Se você é viúva do JJ, vocês são viúvas. Alguns são viúvas do Andréas. A coisa foi lá atrás, já passou. Gente, presente é uma coisa, passado é outra. Não dá para você pegar a tecla rewind e botar para trás. Já foi. Se o cara está performando bem, valorize aquele que está jogando bem. Esse é o meu pensamento. Se ele está bem, ele vai fazer falta no time, tá? Se não conseguirem realmente a compra dele, que eu acho 10 milhões também eu acho um absurdo, ele vai fazer falta no time. Para mim, hoje, no meio-campo, quem está jogando melhor é ele. Até o Arrascaeta realmente está fora de ação. O cara não está jogando absolutamente nada. Porque eu não sei, né? Eu tenho alguns pensamentos. Mas eu penso que, como jogador, hoje o meio de campo ele é o melhor. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que é uma amostragem muito pequena ainda. Ele tem de jogos realmente bons ali do Fluminense para cá, né? O jogo do Fluminense ele foi muito bem, né? Eu acho que ele não foi o melhor daquele jogo porque o Hugo fechou o gol, lembra? Foi o jogo que o Hugo pegou tudo, né? O Fluminense pressionou no final, o Hugo fez algumas defesas. E aí eu acho que a partir desse jogo ele vem jogando bem. Mas é uma sequência muito pequena de jogos. Eu acho que ele, por exemplo, no jogo de ontem, ele não foi o melhor em campo, até porque a gente defendeu muito, mas ele foi uma boa peça ontem. Ontem ele foi um jogador importantíssimo. Eu acho que não sai o gol dele ali, complica. E eu acho que ele jogou bem, não só pelo gol, né? Eu acho que ele fez uma boa partida. Mas eu acho que são muito poucos jogos. Por 6 meses, aí a gente precisa avaliar os 6 meses que ele ficou no Flamengo, né? E a estadia dele aqui é de muito altos e baixos. Ele começa bem, faz gol, aí depois ele dá uma caída, aí ele faz aquele gol de falta, lembra? Aquele gol maravilhoso de falta de muito longe. Aí a gente se animou com o Andrés de novo, ele faz boas partidas, aí ele cai de novo. Aí tem o episódio da Libertadores, e aí eu acho que ele afunda e agora ele ressurge de novo como uma boa opção. No meio-campo, que eu acho que é muito frágil fisicamente. Pelo menos fisicamente eu acho que ele está bem. Eu acho que ele é um dos melhores fisicamente ali. Se você tira o João Gomes ali, que também está correndo para burro, você tira o João Gomes, sobra ele. Nem o Arrascaeta está bem fisicamente. O Arrascaeta ontem passou dos 30, 35 minutos do primeiro tempo, eu falei assim, cara, nosso meio campo morreu. Porque tinha o Arrascaeta, o Andrés, o Thiago Maia muito mal, e aí o Flamaster, né? Eu chamei de Flamaster ontem, brincando, né? O Flamengo tinha muita gente acima dos 30, 35, né? E aí eu acho que a gente sentiu muito o segundo tempo, né? Mas eu acho que a amostra de jogos bons do Andrés é muito pequena. E eu acho ele um bom jogador. Não acho ele ruim, não. Para mim, ele tinha que ser oportunidade de mercado. Ó, tá aqui, sobrou aqui e tal. Ah, não, vamos comprar o Andrés. Para ser a solução no meio campo, eu tentaria achar outro. Agora, por que a gente fica assim? Por que tem muita gente que, como disse o doutor Nelson, tá virando viúva do Andrés? Porque a gente sabe
da incompetência que a diretoria do Flamengo tem para repor os jogadores. Eu acho que é isso. O problema é esse. O problema não é o André sair, gente. Igual o Andreas, teve um monte que entrou e saiu e a gente, beleza, continua a vida. O problema é quem é que vem para ser a reposição do Andreas.